O que fazer na reta final do Enem 2023? O que você pode fazer para aumentar a chance de você conseguir passar em medicina e virar o primeiro médico da sua família? Mesmo faltando poucos dias para a prova, o que você deve fazer para você aumentar a sua capacidade de memorização, a sua capacidade de resolver os problemas na hora da prova? Você conseguir ler aquela proposta de redação e vinha ideias na sua cabeça, você ter uma boa capacidade de raciocínio lógico na hora de escrever um bom texto, na hora de fazer aquele cálculo matemático, né? O que você pode fazer para você conseguir turbinar a sua mente no dia da prova? Fica comigo, que eu tenho certeza que essa aula pode ajudar muito você que busca aumentar a sua performance mental no dia da prova. Então sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula aí para ajudar vocês nessa reta final, né? Sejam todos bem-vindos aí a Vanessa, a Raika, a Camila, né? O Luiz, né? Boa noite a todos vocês e vamos começar aí, então essa nossa conversa aí, né? Fazendo uma breve revisão, né? Em relação ao método de estudo atleta da mente. Então aqui a gente sabe, né, que reta final agora não vai acontecer um milagre, né? Boa noite, Camila, tudo bem? A gente sabe que agora, né, faltando poucos dias, não vai acontecer um milagre, né? A gente sabe disso, porém, também é sabido, né, segundo os estudos científicos, que 80% do teu desempenho na hora da prova é determinado pelo teu emocional. Antigamente, a gente dividia, né, os neurocientistas lá nos primórdios, né, a neurociência é uma ciência muito recente, eles dividiam entre cérebro racional e cérebro emocional, né? E o que a gente conhece por cérebro emocional, a gente chama hoje, mais recente, né, devido aos estudos científicos, a gente chama de sistema límbico, né? Que é esse sistema, né, essa parte do cérebro emocional que determina as nossas emoções. Porque a grande diferença nossa e os demais mamíferos, né, é que a gente tem um córtex pré-frontal, então a gente tem a razão, a gente consegue racionalizar. Pô, tô com vontade de fazer xixi, então eu vou esperar para mim ir no banheiro, porque é antiético, né? É imoral eu fazer xixi na rua, então eu vou esperar chegar em casa e ir no banheiro. Então eu tenho o córtex pré-frontal que ele freia o meu instinto biológico, entende? Então o sistema límbico ele vai estar atuando em todo esse processo durante a prova, né? As tuas emoções, elas são ferramentas fundamentais para a nossa sobrevivência. Então, se você não tiver um bom controle emocional no dia da prova, pode ser que aquele estudo que você fez ao longo do ano, né? Aquele estudo, aquela dedicação que você teve ao longo do ano, vá pelo ralo, vá por água abaixo, né? Você estudou, você se dedicou, você se esforçou, mas chegou na hora da prova e você não lembra do conteúdo. Você estudou geometria e você fecha o olho ali, você tá lendo a questão, aí tem o fiscal, aí tem toda aquela galera durante a prova lotado, né? Aquele calor, né? Dependendo do estado que você faz um calor muito grande. Eu sou do Rio Grande do Sul e toda vez que eu fiz prova, né? Era sempre quente. Então tem toda essa pressão, né? Da temperatura, né? E você tá naquele espaço ali com várias pessoas e você tem aquele desejo, né? Aquele sonho de fazer medicina, de passar em medicina, de virar médico e toda aquela pressão externa e você aumenta o hormônio que vai modular todo esse processo. Você aumenta os níveis séricos desse hormônio que modula todo esse processo, né? Que é um hormônio fundamental para a nossa sobrevivência. A gente chama ele de cortisol, né? Ou hormônio do estresse, né? Ele tem várias funções no nosso corpo, funções muito benéficas, né? Mas a principal, que é conhecido do ponto de vista assim, mais leigo da população, é o hormônio do estresse, né? Então, quando eu aumento o cortisol, né, aumento os meus níveis séricos, ele é produzido pela suprarrenal, né, e essa glândula começa a secretar um monte de catecolaminas, né, começa a secretar o hormônio cortisol, você tem percas cognitivas, né, por quê? Aí você pergunta para mim, né, eu explico isso dentro lá do método Atleta da Mente, nas aulas mais aprofundadas, né, os alunos que assistiram sabem disso, né, os alunos que fizeram ali o resumo do módulo Rex de prova, né, que é uma das últimas partes do método, né, onde te ensina fazer toda uma estratégia de prova para o aluno, né? Toda pautada, né? Estruturada em cima desses preceitos da neurociência, né?
esses conceitos da neurociência para você ter esse controle emocional, você entender o sistema límbico, a amígdala, né? A amígdala do cérebro que vai gerar toda essa resposta emocional para interpretar situações do dia a dia, né? Então, as emoções, a função dela é eu interpretar situações do dia a dia. Então, por exemplo, se uma pessoa me chama de burro, me xinga, me menospreza, eu tenho emoções ruins para me interpretar que aquilo é algo negativo. Agora, se uma pessoa me elogia, me fala coisas positivas, fala bem de mim, eu tenho emoções positivas e eu gero uma neuroassociação com essa pessoa e eu quero me conectar com essa pessoa, eu quero sair com essa pessoa, eu quero conviver com essa pessoa, né? Eu uso a palavra amigo, né? Pô, essa pessoa é um amigo meu, né? Por quê? Porque essa pessoa me tratou bem, logo eu gerei uma resposta emocional positiva e eu vou continuar, eu vou querer manter um relacionamento com essa pessoa, né? Porque essa pessoa me tratou muito bem. Então, as emoções, elas nos ajudam, né, a interpretar as situações do dia a dia, né? Só que acontece, quando eu tenho aumento desse cortisol, né, quando eu tenho situações de medo, né, eu ativo o sistema, né, que é modulado pelo o sistema autônomo, né? E aí tem o simpático, parasimpático, e eu vou ativar o sistema de luta ou fuga. Comenta aí, pessoal, quem já viu eu falando sobre o sistema de luta ou fuga dentro das aulas do curso de treinamento. Comenta aqui para mim saber. Ó, a Camila, a Karen falou que eu, né? A Vanessa já sim, né? Comenta aí, pessoal, quem mais? Quem mais já escutou eu falando sobre isso dentro das aulas do curso Atleta da Mente, né? Que é uma metodologia passo a passo para ajudar vestibulandos de medicina baixa renda a conseguirem uma aprovação em medicina estudando sozinho em casa sem fazer cursinho, né? Ó, o Luiz Cláudio falou eu. Então, o que acontece, pessoal? Você ativa esse sistema de luta ou fuga, né? Que foi fundamental para a nossa sobrevivência. Então, se eu tenho um leão, né, na minha frente, pensa lá na época das cavernas, né? Se eu tenho um leão na minha frente, eu não posso pensar, eu não posso raciocinar. Eu tenho que agir emocionalmente. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. E isso tem que ser rápido. Então, eu tenho dilatação da pupila, eu aumento a frequência respiratória para me produzir mais energia, eu aumento a circulação, né? Eu dilato a musculatura. Então, eu tenho várias respostas neurofisiológicas para me lutar ou fugir, né? E aí, pensando do ponto de vista mais aprofundado, né, nessa resposta, ficar paralisado, né? Então, pô, não tem como eu fugir, não tem como eu lutar, então eu vou paralisar. Né? Olha que louco isso. Então, é meio que eu desligo o córtex pré-frontal, né? Eu desligo essa parte racional, porque ali não tem como pensar, ali não tem inteligência, ali não tem nada ali. Ou eu vou lutar ou vou fugir. Então, as emoções ajudam a ter essa resposta rápida. E aí, um exemplo que eu dou lá para os alunos, né, é o seguinte: você não pensa para respirar, você simplesmente respira. Quando você vai dormir à noite, você não pensa, eu tenho que respirar, senão eu vou morrer aqui, vai faltar oxigênio para o cérebro. Não, você automaticamente você está respirando. Por quê? Porque isso é modulado por esse sistema autônomo. Aí tem o simpático, o parasimpático, fazer toda essa regulação, contra-regulação, né? Aí tem os núcleos lá no hipotálamo, que gera toda essa resposta neurofisiológica, uma estrutura do nosso cérebro, né? Tem o hipocampo, que é o centro da memória, e tem o hipotálamo. Aí tem os núcleos lá que são responsáveis pela respiração. Só que você não pensa. Então, uma estratégia para mim ficar consciente no dia da prova, por quê? Porque a prova não vai me matar. Eu não preciso ativar o sistema de luta ou fuga por causa de um papel por um pedaço de papel. Mas muitos alunos que não treinaram essa questão emocional, e eu sempre falo isso, né? Não basta você só estudar física, não basta você só estudar matemática, não basta você só estudar física ou redação. É fundamental para você construir uma aprovação em medicina, você acelerar a tua aprovação em medicina, você trabalhar a questão emocional. Por isso que desde o primeiro dia de preparação eu falo para o meu aluno, pega uma prova antiga. Léo, mas eu não tenho base. Faz 20 anos que eu terminei o ensino médio. Como é que você está me orientando a fazer uma prova, a ir para o campo de batalha, sendo que eu não tenho base nenhuma? Como assim você está dando esse tipo de orientação para mim? Por quê? Eu estou treinando o emocional do meu aluno. Eu estou treinando o meu aluno a lidar com o erro. Eu estou treinando o meu aluno a ler uma questão e não saber resolver a questão. Como que ele lida com esse emocional? Então, faltando poucos dias para a prova do Enem, não adianta mais
Você deveria ter feito isso lá no teu primeiro dia de preparação. Então, por que que os meus alunos têm resultados tão rápidos? Como, por exemplo, uma aluna nossa que passou em medicina com 60 dias de estudo e estava há 20 anos sem estudar os conteúdos do ensino médio. Como é que ela conseguiu esse tipo de resultado? Porque desde o primeiro dia de preparação, eu ensinei ela a treinar as emoções. E aí, como é que você treina as emoções? Você treina a pessoa expondo ela a situações. Dentro da psicologia, né, nós temos a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das ciências, né, que embasa toda a metodologia de estudo atleta da mente, que é o meu método para passar em medicina. Terapia cognitivo-comportamental, ou TCC. Essa terapia, ela pressupõe justamente isso. Então, se eu vou tratar um paciente com toque, por exemplo, transtorno obsessivo, compulsivo, eu vou fazer o quê? Eu vou tratar esse paciente com toque expondo ele a situações. Então, se ele tem toque com sujeira, eu vou expor ele. Se ele tem toque com, né, e aí tem N tipos de toque, né? Eu vou expor ele a situações, né? Se uma pessoa tem medo de falar em público, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar ela ler um livro de como falar em público? Ou eu vou mandar ela se expor? Eu vou botar ela em situações que ela vai estar falando em público. O que que vocês acham, pessoal? Comenta aqui para mim, o Luiz Cláudio, a Gilnária, o que que vocês acham, pessoal? Então, né, eu sempre falo isso para os meus alunos, você vai treinar o teu emocional, a tua capacidade de lidar ali com as situações da prova, simulando, né, expondo a pessoa. Aí tem um colega meu da faculdade de medicina que ele ficou assim, pô, Léo, mas eu demorei 4 anos para passar em medicina na particular, estou pagando 10 mil reais, e você estudou apenas 60 dias, e você conseguiu passar em medicina com bolsa 100%, eu pago e você não paga nada. Como? O que que você fez? Eu paguei 4 anos de cursinho, o cursinho mais caro da cidade. 3 mil reais por mês. Os meus pais fizeram empréstimo no banco. Léo, o que que você fez de diferente para conseguir esse resultado? Aí eu perguntei para ele: quantos simulados você fez ao longo do ano? Ah, eu fiz 2 simulados. Pois é, eu em 60 dias eu fiz 25. Eu simulei, eu fiz 25 vezes o Enem em casa, cronometrando o tempo, e tem vezes que eu fiz no shopping. Por quê? Por que que eu fiz a prova antiga, eu fiz o simulado no shopping? Por causa do barulho. Então eu já estava confortável fazer em casa, eu queria expor o meu corpo, a minha mente, a fazer a prova num shopping. Por quê? Porque eu queria aprender a lidar com o barulho. Eu queria aprender com situações adversas. E aí eu comecei a fazer prova antiga no shopping. E aí o que que eu estava trabalhando? Eu estava trabalhando um sistema límbico, eu estava treinando o meu sistema límbico, a amígdala do cérebro. Eu estava trabalhando o meu hipocampo a guardar memórias, a ter experiências variáveis com a situação da prova. Então, veja bem, o cara ele faz o simulado dele, ele começa na segunda-feira e termina no domingo. Ele está treinando o cérebro dele a demorar 7 dias para fazer 90 questões de uma redação. Eu já peguei aluno meu que demorava um mês para fazer a redação. No dia do Enem vai ter quanto tempo para fazer a redação? No próximo domingo, quando tiver a prova, vai ter quanto tempo para fazer a redação? Comenta aqui para mim, pessoal. Comenta aqui, quanto tempo o cara vai ter para fazer a redação? Ó, a Camila Karen, 1 hora. 1 hora, pessoal. E o cara demorava um mês para fazer a redação. Então, esse sujeito, ele não está treinando. Ele está estudando teoria, ele está ganhando base, né? Como que faz uma redação, como que faz uma introdução, como que faz uma proposta de intervenção. Ele está treinando o quê? Ele está treinando o quê? Coisas que no dia da prova ele não vai usar. Então, no dia da prova, você vai fazer 90 questões e uma redação em 5 horas e 30 minutos. Então, eu preciso treinar, fazer isso. E muitas pessoas erram na hora da estratégia, depois botam a culpa no Enem, que o Enem é muito tempo, que o Enem não sei o quê. Tá, mas você treinou para isso? Vamos dar um exemplo. Eu quero correr uma maratona. A maratona tem 30 quilômetros. Então eu tenho que treinar o quê? Lendo livro? Vendo stories de gente correndo? Vendo vídeo no YouTube de pessoas correndo? O que que eu tenho que fazer para correr uma maratona, meus queridos? Eu tenho que correr. Eu tenho que treinar o meu sistema cardiorrespiratório a aguentar correr 30 quilômetros. Obviamente que eu não vou correr 30 quilômetros numa tacada. Eu vou começar correndo 1 quilômetro, depois 2, depois 5, depois 10. Só que tem muitas pessoas que o cara quer passar em medicina, o cara fica vendo stories de famoso na internet, o cara fica vendo vídeo no YouTube, e o cara não vai para o campo de batalha, ele não treina, ele não suja a mão de terra, porque ele tem medo de errar.
E aí o medo faz o quê? O medo paralisa ele no dia da prova. E o emocional, segundo os estudos científicos, é 80%. 20% é a técnica, é o conteúdo. Os 80% é o emocional. Como que você lida com o emocional no dia da prova? E tem muitas pessoas que não sabem como treinar com o emocional no dia da prova. Infelizmente. E aí o que acontece? Você aumenta o teu nível sérico de cortisol, e um estudo publicado em 2018 mostrou que o cortisol ele gera uma hipoatividade nos neurônios do hipocampo. Léo, o que é o hipocampo? O hipocampo é o centro responsável pela memorização. Então, se eu gero uma hipoatividade, eu gero a capacidade, eu reduzo a minha capacidade cerebral na hora da prova, a prova que vai decidir o meu futuro, o futuro da minha família. Se a minha família vai usar o SUS ou se a minha família vai usar o plano de saúde, se eu vou ter um diploma, se eu vou ser médico ou se eu vou ser mais um. Você gera o quê? O branco de prova. Você esquece os conteúdos. Aí você comprou cronograma, fez o cursinho A, fez o cursinho B, e aí você, mesmo fazendo tudo isso, não vai conseguir passar. Por quê? Porque você não treinou o emocional. Entendeu? Aí tem um comentário aqui bem legal, né? Da Gilnara, que é uma aluna nossa lá do curso, né? Que ela falou que eu fiz 25 tech, né? Desculpa, 26 tech, que é a técnica de estudo de circuito, que é uma estratégia que eu ensino para os meus alunos para treinar essa parte emocional. E os alunos fazem cursinhos, né? E aí fala, não, você tem que ter controle, você tem que reduzir a tua ansiedade. Mas como é que reduz a ansiedade? Né? Não é assim? O cara fala, não, você tem que reduzir a tua ansiedade, você tem que reduzir o teu estresse. Tá, mas como é que reduz? Como é que eu treino a minha mente? Muitos professores sabem de redação, sabem de matemática, sabem de física, mas eles não sabem do mais importante, que é o cérebro. E qual que é a ciência que estuda o cérebro? A neurociência. Ela estuda o funcionamento cerebral. E dentro dos vários braços da neurociência, vai ter a neurociência da aprendizagem, que ela estuda como que o cérebro aprende. Ela estuda as questões cognitivas do cérebro. Faz sentido, pessoal? Comenta aí. Você tem alguma dúvida em relação a isso que eu estou falando? Deixa o comentário de vocês aí. O que vocês acham? Faz sentido o que eu estou falando, pessoal? Ó, a Gilnária falou que faz sentido. Pensando que os fiscais vão dar um mês também. Exato. Então tem muito aluno que não faz o simulado com o tempo. Ele acha que no dia do Enem o fiscal vai passar a mão na cabeça dele. Nossa, meu querido, eu vi aqui que você não conseguiu fazer a prova, então eu vou te dar mais 10 horas para tu acabar a prova. Não vai acontecer isso. No dia do Enem, o fiscal acabou o tempo, já eras. Ele vai pegar a prova e vai falar assim, ó, já eras. Não importa. Por quê? Porque o cara treinou em casa a fazer uma redação durante o mês inteiro. Só que no dia do Enem o cara vai ter 1 hora. Não vai dar. Então é importante você ter esse tipo de treinamento, né? Ó, a Camila, né? Eles falam que precisa ter controle, mas nem eles sabem como ter controle. Exato. Por quê? Porque uma coisa é você ser uma pessoa teórica, né? Uma coisa é você ser o cara teórico, o cara que sabe matemática, que faz 20 anos que dá a mesma aula de matemática, o cara vai dar aula, ele liga um gravador, né? Ele só repete aquilo que ele já deu aula há 20 anos. Se tu bota o cara a fazer a prova, ele não vai saber, né? Ele faz as questões lá e tudo porque ele já viu o gabarito antes. Eu quero ver esse cara fazer a prova sozinho, sem olhar gabarito, né? Tendo que sair bem em matemática, tendo que ir bem em física, tendo que ir bem em redação, tendo que ir bem em todas as matérias com o objetivo de passar em medicina. Aí é um outro conceito, né? Por isso que eu falo, uma escolha muito importante é você escolher quem vai ser o seu mentor. Quem vai guiar você até a sua aprovação em medicina? Essa pessoa que você escolheu para ser o teu mentor, para ser a pessoa que vai te guiar, essa pessoa já passou em medicina? Isso é uma pergunta que tem que ser feita. Essa pessoa é baixa renda? Estudou em escola pública? Sofreu as mesmas coisas que você sofreu? É uma outra pergunta que tem que ser feita. Essa pessoa passou em medicina estudando e trabalhando? É uma outra pergunta que você tem que ser feita. Uma coisa é você passar em medicina e o seu pai pagar as suas contas e a sua única função é estudar. Outra coisa é você passar em medicina e você ter que estudar, você ter que pagar conta, você ter que se dedicar, ter que se esforçar. São coisas diferentes, né? Então, o campo de... Eu sempre falo isso. Toda aula que eu vou dar, eu falo isso.
O campo de batalha, ele ensina muito mais do que a sala de aula. Isso eu escutei de uma professora minha que é cirurgiã plástica. E ela sempre falou, o bloco cirúrgico, que é onde é feita as cirurgias, ele ensina muito mais do que a sala de aula. Então, o conhecimento que ela teve da cirurgia plástica não foi lendo livros, não foi tendo aula teórica, foi praticando. Então, ela foi praticando e, a partir da prática, ela adquiriu os conhecimentos dela. Não foi lendo livro. Os livros que ela leu sobre cirurgia plástica, ela nem lembra mais. Mas as cirurgias, os pacientes, a técnica, a prática, ela lembra muito mais. E eu, se eu perguntar, qualquer pessoa aí vai ver. Pô, eu aprendi muito mais praticando do que vendo videoaula, né? Ó, fiz a terceira prova do primeiro dia hoje e já aprendi uma evoluçãozinha, né? Já percebi uma evolução. A Dara Rodrigues, né, comentou. Consegui fazer a redação rápido e só faltou 7 questões para ler e resolver. Antes ficava restando umas 15, 20 questões sem ao menos ler. Isso no primeiro dia do Enem. Muito bom, Dara, muito bom. Fico feliz aí, né, de escutar o teu depoimento, porque é justamente assim. Se eu quero correr uma maratona e essa maratona tem 30 quilômetros, eu começo correndo 1 quilômetro, depois 2, 3, 4, 5, né? Aí, beleza, eu demoro 30 minutos para correr 5 quilômetros. Então, agora eu vou tentar reduzir esse tempo, vou tentar correr 5 quilômetros em 4 minutos, né? E por aí você vai, né? Você vai. Demora 30 minutos para correr 5 quilômetros. Então, agora eu vou tentar correr 4 quilômetros, né? Eu vou ter que tentar correr 10 quilômetros em 30 minutos. Vou tentar dobrar o meu tempo, vou tentar melhorar o meu tempo, né? E a gente vai evoluindo gradativamente, tá? Então, eu lembro quando eu comecei, eu demorava 6 horas para fazer a prova, depois eu comecei a fazer em 5 horas, depois eu reduzi para 4 horas, né? Então, isso é muito importante, até porque você vai deixar várias questões em branco, e depois você volta, né? Você faz uma leitura da prova, né? Uma leitura superficial, vai destacando as questões mais fáceis, as questões medianas e as questões difíceis, porque às vezes lá na questão 85, que é as últimas questões da prova, lá pode ter 5 questões fáceis. E aí você ficou só nas primeiras questões, porque o Enem ele é malandro, né? Ele quer te colocar para baixo, então ele coloca questões difíceis, muitas vezes, no começo da prova. Por quê? Para né, te deixar mal emocionalmente, né, te desestabilizar, para ver como é que você vai com o emocional, né? Quem já fez o Enem já sabe o que eu estou falando. É uma prova emocional, né? Ela mexe com as tuas emoções de um jeito que é bizarro, né? Comenta aí, pessoal, quem já fez o Enem. Quem já fez o Enem, comenta aí para a gente saber. Não é assim que acontece? Estou assim, vamos evoluindo aos poucos. Perfeito. Comenta aí, pessoal. Quem já fez o Enem? Comenta aí. Deixa o comentário aí. Ó, a Dara Rodrigues, eu já, é desse jeito mesmo, né? Eu fiz uma vez e saí de lá querendo morrer. A Vanessa Rodrigues, né, fez o comentário aqui, né? Então, assim, pessoal, é justamente isso que eu tô falando para vocês, tá? Então, vai acontecer isso? Vai. Você vai evoluindo aos poucos você vai evoluindo, vai melhorando, vai reduzindo teu tempo. Só que muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Muitas pessoas vão desistindo ao longo do caminho, né? Vão prejudicando o emocional, vão se desestabilizando emocionalmente e vai perdendo aí esse foco, né? Essa capacidade de concentração por causa dos erros. A pessoa não sabe lidar com os erros, tá? Então, assim, pessoal, né? Ó, a Gilnária falou, né? Eu já fiz e fiquei triste porque eu não sabia. Com o MetaTM eu melhorei, né? Então ela fez o meu curso e ela melhorou, né? Evoluiu a capacidade de memorização dela, melhorou o controle emocional dela, que é um dos principais tópicos dentro do curso, é justamente isso, né? Melhorar toda a questão emocional do aluno. Porque, na minha opinião técnica, o emocional é a parte mais importante, né? Ó, o Luiz Cláudio. Léo, fiz hoje minha última prova antes do Enem. Só tenho a agradecer, estou muito feliz. Luiz, dá para fazer mais prova durante a semana, tá? Tenta fazer mais umas aí durante a semana, tenta revisar, dá para fazer bastante, tá? Então, assim, pessoal, nessa reta final, né? Esses próximos dias aí, o que você tem que fazer nesses próximos dias aí para você aumentar as chances de você conseguir passar, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Que eu recomendo para todos os meus alunos: técnicas de respiração. Então, lembra que eu falei, né, que a respiração ela é inconsciente, ela ocorre a nível subcortical? Quando você pensa na respiração, pô, eu quero respirar, eu quero controlar a minha respiração inspiratória, a inspiração e a expiração, né, você acaba tendo esse controle. Você faz isso, né, controla a tua inspiração, 5 segundos para inspirar, 10 segundos para expirar, sabe? E aí você tranca 4 segundos, você daí puxa o ar,
aí tranca, solta o ar, sabe? Que a gente chama respiração em caixa, né? Ajuda bastante, tá? Ajuda bastante nessa reta final, tá? Pode trazer vários benefícios aí para você, é comprovado cientificamente, né? É óbvio que tu precisa de 30 dias meditando para você ver resultados melhores, né? Mas acredito que agora nessa reta final você pode ter vários benefícios nesse sentido, tá? Cuidar da tua respiração, tá? Então, uma coisa que eu fiz, né, e acho que vale muito a pena agora nessa reta final, né, é fazer essa respiração diafragmática, né? Respirar com o diafragma, tá? Cuidar inspiração e expiração, tá? É um remédio, assim, incrível, tá? Ajuda muito a controlar a ansiedade, ajuda muito, né, a reduzir o estresse, tá? Aumentar as técnicas de respiração diafragmática, exato, Gilnária. Se você tá fazendo aí 3 vezes de 20 minutos, né? 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite, você dobra esse tempo. Então, tu faz 40 minutos, tá? Quanto mais técnicas de respiração você fizer, melhor vai ser, principalmente agora na reta final, e ela ajuda bastante a questão do hipocampo, né? Ela melhora os neurônios do hipocampo, ajuda bastante. Tem um estudo bem legal publicado em 2019 que mostrou, né, que pessoas que meditavam, foram para o retiro de meditação e meditavam 20 minutos, elas tiveram um volume, né, os estudos de imagem posteriormente mostraram que aumentou o volume do hipocampo, né, ou seja, aumentou o volume, hipertrofiou. Ó. Tu vai na academia, tu deixa o músculo maior, deixa o músculo mais forte. Pessoas que fazem meditação, elas deixam o cérebro, né, deixam o músculo cerebral mais forte, tá? Então ajuda bastante, tá? Outra coisa, né, que eu acho muito legal. Assim, pessoal, tô falando coisa de reta final, mas tu pode fazer desde o teu primeiro dia de preparação. Outra coisa que eu acho muito legal também, né, além disso, é você fazer um diário da gratidão, né? Então você muda a tua frequência cerebral, né? E você emana por universo aquilo que você já tem. Então, por exemplo, eu escrevia, né, antes de passar em medicina, eu sou feliz e agradecido porque eu sou estudante de medicina. Veja bem, eu não tinha nem passado em medicina, não tinha nem conseguido a bolsa 100%, mas eu escrevia no meu diário da gratidão antes de fazer a prova. Sou feliz e agradecido porque eu sou estudante de medicina. Então, antes de eu começar o meu dia de estudo, eu pegava ali meu diário da gratidão e começava a escrever. Sou feliz e agradecido porque eu já sou estudante de medicina. Eu sou feliz e agradecido porque eu já sou médico. Eu sou feliz e agradecido porque eu já tenho pacientes que gostam do meu trabalho. Eu não tinha nem entrado na medicina, entende? Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu até recomendo vocês assistirem um documentário que chama O Segredo, The Secret. É um documentário que vale muito a pena vocês assistirem, pessoal. Esse documentário mudou a minha vida, tá? Porque ele ajudou muito a mudar a minha frequência mental. Tu pode estar numa... É que nem rádio. A rádio, tu bota numa frequência, tu escuta uma rádio, tu escuta rock. Se tu bota em outra frequência, você escuta sertanejo. Se você bota em outra frequência, você escuta funk. Se você bota em outra frequência, você escuta música clássica. O nosso cérebro, ele é que nem uma frequência de rádio. O pensamento que tu emana, você atrai aquilo. Então, esse documentário, A Lei da Atração, ele mudou a minha vida. Recomendo vocês assistirem agora essa semana e não assistir, que nem você assiste uma série da Netflix. Assista esse documentário com papel e caneta e vai anotando tudo que você vai, as sacadas que você vai tendo, os aprendizados que você vai tendo ao longo do documentário. Então, acontece, nesse documentário, né, ele é muito legal, por quê? Porque ele trabalha toda essa questão de frequência, de você emanar aquilo, sabe? Então, eu escrevia, fazia meu diário da gratidão e começava a escrever. Sou feliz e agradecido porque eu já sou estudante de medicina. Aí, por exemplo, ano passado, quando eu queria ir para os Estados Unidos, né, eu falava o seguinte, eu não tinha nem tirado o visto americano, pessoal, ano passado, não tinha tirado, eu tinha um sonho, né, pô, eu quero estudar nos Estados Unidos, né, eu quero estar com os americanos, né, inclusive lá nos Estados Unidos é muito comum, né, o americano passar em medicina com 60 dias de estudo, né, o schedule, né, que é como se fosse o cronograma dele, um cronograma de 30 dias, 45 dias, e ele tem esse tipo de resultado. Aqui no Brasil, que as pessoas têm um cérebro, né, um cérebro desse tamanho, e as pessoas têm a mentalidade, não, demora 3 anos, 4 anos, 5 anos para passar em medicina, porque o brasileiro tem um cérebro desse tamanho. O problema do Brasil não é os políticos,
O problema do Brasil é as pessoas. Ela tem o cérebro desse tamanho e ela não consegue entender que o Brasil é um dos piores do mundo em educação. Então, se o Brasil é um dos piores do mundo em educação, é por isso que demora 3, 4 anos. Porque você usa um método de estudo do século XIX. Se você analisar hoje, o cara estuda para passar em medicina que nem a avó dele estudava, que nem as pessoas estudavam no século passado. Então é óbvio que vai demorar 2, 3, 4, 5 anos para a pessoa passar em medicina. Aí as pessoas ficam ofendidas quando eu falo que eu passei em 60 dias de estudo. Por quê? Porque eu usei um novo método de estudo americano, desenvolvido pelos neurocientistas americanos. E teve aluno, não foi só eu tive alunos meus que replicaram esse método e também tiveram resultado. Teve uma aluna nossa que passou na Universidade Federal com 60 dias de estudo. Tem o José, que é aluno nosso, que passou na Federal também. Então, teve outros alunos que replicaram essa metodologia e também tiveram resultado. Dito tudo isso, vamos voltar aqui. Ano passado, né, eu queria ir para os Estados Unidos, era meu sonho fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, estudar neurociência lá, aprender com os neurocientistas e, enfim, era meu sonho. Aí eu pegava lá meu diário da gratidão. Eu não tinha nem ganhado o visto americano, porque acontece, para tu ir para os Estados Unidos, tem vários vistos. Tem o visto, acho que é B2, que é para turismo. Tem o visto que é J, alguma coisa lá que é para trabalhar. E tem o F1, que é o visto para tu estudar, para você ser estudante lá nos Estados Unidos, né? E aí eu não tinha conseguido o visto de estudante, né? Eu não tinha conseguido esse visto de estudante. E aí eu tava naquela, né, de ir lá com os americanos para fazer a entrevista com os americanos para conseguir esse visto de estudante, que é diferente do visto de estudo, né? Aí, beleza, pegava meu diário da gratidão e escrevia lá: sou feliz e agradecido porque eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Veja bem, eu não tinha nem ganhado o visto americano, eu nem sabia se ia acontecer o meu intercâmbio nos Estados Unidos. E eu escrevia lá, pegava meu diário da gratidão e escrevia lá: sou feliz e agradecido porque eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Olha que louco isso. Então, e esse documentário que eu orientei vocês a assistirem, O Segredo, ele fala sobre isso. De você emanar isso para o universo. Sou feliz e agradecido porque eu já estudei nos Estados Unidos. Eu não tinha conseguido nem o visto americano, não tinha comprado passagem, não tinha nada certo, né? Porque sem o visto tu não pode entrar nos Estados Unidos, diferente de outros países que você pode entrar sem visto. E aí eu cheguei lá para fazer a entrevista com os americanos, né? Pum, beleza, consegui o visto. Depois consegui lá, tinha um italiano que ele alugava lá um quarto, consegui alugar com o italiano lá o quarto, né? Aí eu dividia quarto com o indiano. Aí fui para os Estados Unidos, beleza. Então veja bem, pessoal, tudo aconteceu como eu queria, por quê? Porque eu emanei isso, entendeu? Então eu não estava vibrando numa escassez. Eu sou burro, eu não sei inglês, como é que eu vou conseguir um intercâmbio para os Estados Unidos? É muito difícil. Eu sou de família pobre, eu não sei inglês, eu não sei nem português direito, né? Então eu poderia ter várias crenças limitantes na minha cabeça e emanar coisas, uma frequência, que nem frequência de rádio, uma frequência de escassez, uma frequência de pobreza. Não, eu sou humilde, eu sou pobre, eu sou incapaz, eu estudei escola pública, isso não é para mim, né? Eu não sei inglês. Então eu poderia estar vibrando nessa escassez, nessa falta de recursos, e não, eu estava vibrando, não, eu sou capaz, eu tenho um cérebro, tenho 80 bilhões de neurônios que fazem mais de 100 trilhões de conexões nervosas, né? A única coisa que me diferencia do indiano, os caras são mega inteligentes, de um russo, eu conheci uma guria da Rússia lá que faz medicina lá nos Estados Unidos, de um chinês, tem muito chinês lá, os caras são mega inteligentes. A única coisa que diferencia, né, porque o brasileiro tem essa crença de ser burro, né, de ser incapaz, né, e tudo mais, a única coisa que diferencia é os estímulos que eu recebi. Então, os estímulos que eu recebi no Brasil, do ponto de vista da aprendizagem, não foram tão bons. Por quê? Porque o Brasil é um dos piores do mundo em educação. Entendeu? O Brasil é um dos piores do mundo em educação. Entendeu? Então eu comecei a vibrar nisso, né? Então quando eu comecei a vibrar nessa abundância, nessa riqueza, pô, eu sou capaz. Basta eu acordar cedo pela manhã e estudar. Então eu comecei a vibrar, minha frequência cerebral era riqueza, entendeu? Era uma frequência de riqueza, de abundância. E aí não deu outra, eu consegui realizar o meu intercâmbio, fui para os Estados Unidos, foi uma experiência incrível,
né? Aprendi muito, consegui evoluir o meu método de estudo Atleta da Mente, né? Consegui gravar aulas lá nos Estados Unidos para o meu curso. Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência única. Por quê? Porque eu estava vibrando na riqueza e não na pobreza. Entende? Então, você que vai fazer prova, pega, vai fazer prova semana, vai fazer prova semana que vem, vai fazer vestibular, pega, entendeu? Pega isso que eu tô falando e aplica na sua rotina, tá? E assista o documentário. É o homework de vocês, o tema de casa de vocês. Assistam esse documentário, O Segredo, tá? Tem disponível gratuitamente no YouTube e tem na Netflix. Então fica o tema de casa de vocês, tá? Comenta aí, pessoal, comenta aqui para mim quem pegou o tema de casa. Quem vai fazer o tema de casa? Comenta aqui para mim. Ó, a Camila Karen falou que vai fazer o tema de casa. Perfeito. Ó, a Gilnária já tá na minha lista. A Camila, o Luiz Cláudio. Isso aí, tá, pessoal? Então, quero ver vocês assistindo esse documentário. É um documentário muito legal. Ó, a Joyce falou que vai assistir também, tá? E depois postem, pessoal. Posta lá na nossa comunidade, né? Na comunidade dos alunos do curso Secretamente. Comentem lá na comunidade o que vocês sentiram, o que vocês aprenderam assistindo esse documentário, tá? Um documentário muito legal, tá? Então, técnicas de respiração, fazer o diário da gratidão, outra coisa também muito benéfica, pessoal. Cuidem a alimentação de vocês, tá? Cuidem a alimentação de vocês ao longo dessa semana. Evita comer alimentos açucarados, evitem comer frituras, tá? Tudo isso vai refletir no teu desempenho no dia da prova. Então, toma cuidado com isso. Tenha uma boa alimentação, tá? Isso vai ajudar você a dormir melhor, vai ajudar você a ter um melhor desempenho, ter uma melhor capacidade cerebral ali durante a prova, tá? Por quê? O que acontece? Quando você come alimentos inflamatórios, como, por exemplo, açúcar, o açúcar é um alimento extremamente inflamatório. Você come glúten, que é outro alimento hiperinflamatório, o leite, né, que tem a lactose, queijo, né, todos os derivados ali do leite, eles são alimentos inflamatórios, então eles causam inflamação na tua mucosa intestinal e o intestino ele é considerado o segundo cérebro, haja vista a capacidade dele de produção de serotonina, né? Então tem vários neurônios ali, tem a microbiota intestinal, né? Então, pode perceber aquele aluno ansioso, aquele aluno nervoso, ele tem toda uma alteração ali do trato gastrointestinal, começa a ter queimação no estômago, né? Começa a ter refluxo, começa a ter constipação, né? Começa a ter vários sintomas ali gastrointestinais que refletem essa questão da ansiedade, do nervosismo, né? E isso é devido a uma péssima alimentação, porque daí a pessoa está nervosa, está ansiosa e ela acaba descontando na comida, tá? Então fica aí esse recado para vocês, tá? Cuidem da alimentação de vocês, tá? É importante também fazer uma suplementação cerebral, né? Suplementar ali os nutrientes, as substâncias fundamentais para o teu cérebro funcionar, coenzima Q10, L-carnitina, tirosina, triptofano, né? Cobalamina, né? Vitamina B12, vitamina D ou o hormônio D, né? Tem mais de 200 funções, magnésio, quelato de magnésio é muito benéfico aí para a questão da ansiedade. O zinco, né? Também tá mostrando vários estudos aí mostrando os benefícios do zinco, tá? Então tem várias vitaminas aí que você pode estar inserido aí na tua rotina nessa véspera aí da prova do Enem, tá? Então fica a dica aí para vocês. Acho que vale muito a pena vocês entenderem um pouquinho sobre isso, porque pode trazer vários benefícios aí, sacadas para você que deseja passar em medicina e virar o primeiro médico ou a primeira médica aí da sua família, tá? Além disso também, né, pessoal, exercício físico. Então, a prática de exercício físico oxigena o cérebro, libera a dopamina, libera serotonina, libera vários GABA, libera vários químicos lá no teu cérebro que vão te ajudar a ficar mais relaxado, que vão ficar mais calmo. Então, essa semana, em vez de ficar o dia inteiro no quarto estudando, revisando a redação, revisando história, revisando geografia, português, coloca aí na tua rotina de estudo 1 horinha de exercício físico, tá? 1 horinha de exercício físico, nem que seja uma caminhada, né? Uma caminhadinha ali já vai ajudar bastante essa questão aí para que você consiga lá no domingo estar bem preparado para conseguir passar, tá? Ó, a Dara Rodrigues perguntou: Léo, essa semana devo focar mais no TEC e PBLs, ATM, ou assisto às aulas também? Então, agora, nessa reta final, você tem que focar em PBL. Por quê?
Porque no dia do Enem você vai fazer basicamente um PBL. Então você vai ler a questão, você vai fazer uma análise cirúrgica da questão. Vai analisar as alternativas, vai analisar o português da questão, ponto, vírgula, os termos que tu sabe, os termos que você não sabe, os dados da questão, então tu faz uma análise cirúrgica. Depois, qual que é o segundo passo do PBL-ATM? Brainstorm, chuva de ideias. Então você vai puxar na tua mente o que tu sabe em relação àquele conteúdo. Então vai ter lá uma questão de história, Getúlio Vargas, né? Ou, por exemplo, Brasil Colônia, escravidão, alguma questão de história ali daquele top 5 conteúdos de história que tem disponibilizado lá para os alunos do curso atentamente, né? Mostrando para eles quais são os principais conteúdos que caem na prova. Então acontece, você vai olhar aquele top, aquele conteúdo que está sendo abordado na questão, e você vai forçar a tua mente para lembrar daquele conteúdo, entendeu? Então você vai fazer um brainstorm durante a prova. E depois, o que você faz? Você vai fazer o método investigativo, você vai investigar a questão e vai marcar o X da alternativa correta. Então você vai fazer, basicamente, um PBL até em cada questão que tu lê. Entende? Então, por isso que eu falo que o método ele é muito prático. Por que ele traz tanto resultado? Porque ele é um método muito prático. Então, essa reta final agora, né? Você tem que focar bastante nos PBLs da TM e revisar aqueles principais conteúdos que vão cair na prova, tá? E fazer redação. Eu recomendaria fazer mais umas 5 redações aí, fazer uma redação segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta e uma sexta, tá? Fazer 5 redações aí, só sábado, daí descansa no sábado, né? Sábado eu descansaria, tá? Tudo isso eu explico lá no módulo Rex de provas, tá? Então vale a pena também dar uma revisada ali. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Mandem as dúvidas de vocês, vai ser uma honra aí responder as dúvidas de vocês. Mandem as dúvidas de vocês aí no chat e aí a gente vai respondendo vocês, tá? Mas enfim, né, pessoal? Agora não tem muito o que fazer, né? O que deveria ser feito é lá na preparação, né? Agora na reta final já eras, né? Entendeu? Agora na reta final, quem passou já sabe, né? Quem passou na prova já sabe. A tua aprovação não é no dia da prova, a tua aprovação é o que você fez antes. A tua aprovação não é no dia da prova, a tua aprovação é o que você fez antes, tá? Sábado e domingo de manhã descanso, exato, né, Dara? Isso aí, do sábado e domingo descansa, mas de segunda a sexta estuda, tá? De segunda a sexta estuda normal, tá? Não para o ritmo, tá bom? Continua estudando, Dara, continua estudando, continua relembrando ali os conteúdos, tá? É fundamental aí você focar. Ó, a Vanessa fez uma pergunta bem legal. Devemos focar exclusivamente na prova do primeiro dia durante a semana ou dividir o tempo? Então, assim, você deveria ter feito antes, tá? Então você já tem que estar com uma boa base do dia 1 e uma boa base do dia 2, tá? Então o teu estudo ele deveria ser construído antes, tá? Uma semana antes. Então agora, nessa semana que antecede a prova, o que eu recomendo você fazer? Estuda ali uma horinha, tá? Uma horinha de matemática, uma horinha de ciência da natureza, só para fazer uma revisão. E o resto do tempo, umas 5 horas, só humanas e português e redação, tá? Então, ó, como é que eu dividiria o meu tempo estudando ali 7 horas líquidas por dia? Eu botaria uma hora de matemática, uma hora de ciência da natureza e uma horinha para fazer uma redação, tá? E as outras 4 horas, se sobrar 2 horas, na verdade, 3 horas para humanas e uma horinha para português, tá? Era assim que eu dividiria a minha semana, tá? De segunda a sexta. Sábado, descanso, sai com os amigos, vai ver um filme, escuta uma música, faz uma caminhada, faz uma corrida aí para dar uma relaxada, tá? Era isso que eu faria. E aí, na outra semana, aí sim, daí foca só em matemática. Daí matemática e natureza, tá? Ó, a Raika, eu faço tech e às vezes tenho um imprevisto e preciso parar. Eu anoto o tempo que resta certinho no dia mesmo ou no dia continuo. Então, assim, primeira coisa, o tech deve ser uma prioridade para você. No dia do Enem, não vai acontecer imprevisto. O tech é uma simulação do dia do Enem, do dia da prova. No dia do Enem vai acontecer um imprevisto? Não vai. Alguém vai te chamar? Não vai. Então, você tem que colocar o Enem como prioridade. Não adianta você, não, meu amigo me chamou, não, a minha mãe, não. Naquele horário, até tal horário, eu vou só fazer a prova. Pode morrer alguém e eu não vou saber, porque eu vou me trancar no quarto, eu vou fechar a porta, vou desligar meu telefone e vou ficar focado ali. Então tem que ter esse nível de comprometimento. Ah, não, mas eu moro com a minha família, então acorda às 5 da manhã. Faz o técnico das 5 da manhã até as 9 da manhã. É uma opção, tá? Então isso tem que ser uma prioridade. Não pode acontecer isso de ter imprevisto, porque no dia do Enem não vai ter imprevisto, tá? Então, assim, coloque o teu estudo, o teu futuro como prioridade. Entendeu?
Por quê? Quando você receber o teu primeiro salário como médica, não vai vir para a minha conta bancária. Não vai ir para a conta bancária do teu pai, não vai ir para a conta bancária da tua mãe, não vai ir para a conta bancária do teu primo. Quando tu receber o teu primeiro salário como médica, o salário vai para a tua conta bancária. Então é a tua vida que nós estamos, não era dos teus pais, não era dos teus amigos, é a tua vida que nós estamos falando, é o teu futuro que nós estamos falando. Então você precisa colocar a sua vida como prioridade e ter um planejamento e fazer aquele simulado, tá? O cérebro, tu tem que treinar o teu cérebro, ficar 5 horas e 30 minutos fazendo prova. Tu tem que treinar isso, não dá pra você chegar, falar, não, a minha mãe, bater na porta para, não pode acontecer imprevisto. Eu, por exemplo, eu morava embaixo de uma oficina. De manhã e de tarde não tinha como fazer o TEC. Então eu acordava às 5 da manhã e fazia ele de madrugada. Era o que dá para fazer, tá? Léo, eu posso dar essa semana só português e humanas? Então, é aquilo que eu falei, né? Eu recomendaria fazer uma divisão. Eu não gostaria de parar matemática e natureza. No mínimo, uma horinha de cada uma delas, tá? Por dia, tá? Eu fiz assim, tá? Eu tô feliz porque eu estudei o que tinha que estudar. Exato, né? Exato. Esse é o sentimento, tá, querida? Esse é o sentimento agora para a reta final. Fiz o que tinha que ser feito e agora é só ir lá e buscar a aprovação, né? A ansiedade vai embora quando você domina os conteúdos. Quando você domina os conteúdos. Mais dúvidas aí, pessoal? Mandem as dúvidas de vocês aí. Quem tiver dúvidas, manda aí. Vai ser uma honra responder. Lembrando, né, pessoal? Essa é a nossa última mentoria aí para Enem, né? Agora, a próxima semana já era, né, pessoal? Não tem mais o que fazer, né? Quem assistiu às aulas do curso sabe. E quem aplicou o método vai passar, né? Isso é garantido. Quem aplicou, quem fez o método, quem fez os 25 TEC, 60 redações, vai conseguir passar, tá? Esse é o número mágico, né? O número mágico aí que eu tenho, é a estatística que eu tenho analisado aí nos últimos 3 anos, né? 25 provas e 60 redações, tá? Esse é o número mágico aí para você ser aprovado, tá? É o que eu tenho visto aí nos últimos anos aí dos aprovados, tá? Então, assim, pessoal, essa semana é isso. É relaxar agora, revisar os conteúdos, fazer bastante PBL ATM, tá? É isso que eu recomendaria para vocês, tá? Ó, a primeira prova que eu fiz aqui em casa não estava conseguindo focar no TEC devido ao barulho excessivo aqui em casa. Exato, né? O barulho é foda, é complicado, né? É, fiquei muito nervosa, aí não consegui consertar na prova. Já estou conseguindo me controlar com o barulho. Exato, né? Então, por exemplo, eu tinha uma oficina embaixo, né? Então é toda uma técnica, toda uma estratégia para você controlar essa questão do barulho, né? É complicado. Eu já até acostumei, não tenho o que fazer. É complicado. Léo, vou poder usar o Aprova Mind no dia do Enem? Sim, tá? O Aprova Mind ele é bem benéfico aí para você usar ele aí no dia da prova, tá? Pode usar ele, pode tomar até 2 doses. Pode tomar até 2 doses, tá? Então, quem não. Ó, a Vanessa Rodrigues, meus pais seguem o Léo no Instagram e entendem a necessidade de me deixar na Santa Paz para estudar. Que legal, que legal. Fico muito feliz, né? Tem muitos pais que me acompanham ali, né, para saber como orientar os filhos, né, em relação a essa reta final. Então, assim, pessoal, eu sempre falo para vocês, o dia do Enem, ele é só um reflexo do que você fez em casa, né? Que nem aquela galera, não, eu vou, é que nem aquela coisa, o que você come escondido você mostra na praia, né? Então, aquilo que você comeu, a pizza, o açaí, o hambúrguer, quando você vai para a praia, as pessoas vão ver o excesso de calorias que você adquiriu. É a mesma coisa no Enem. O que você fez em casa vai ser um reflexo, vai ser refletido no dia da prova, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? Não vai acontecer um milagre na prova. A prova vai ser um reflexo do que você fez em casa. Então, se você não estudou, não adianta você querer esperando um milagre no dia da prova. Se você estudou, se você se dedicou, se esforçou, no dia da prova vai ser um reflexo daquilo que você fez. Ponto final, tá? Ponto final.
Então, tomem cuidado com isso, se dediquem, se esforcem, tá? Isso é muito benéfico, isso é extremamente importante para vocês conseguirem ter um bom rendimento na prova, tá? Então, sigam aí esses 4 passos que eu falei para vocês, tá? A suplementação, pode tomar o Aprova Mind, ele vai ajudar vocês no dia da prova, né? Um suplemento cerebral chamado Aprova Mind, tá? Vale muito a pena aí você fazer um investimento para você ter ele aí, vai ajudar bastante, tá? Então, pessoal, era isso, tá? Nossa última mentoria aí para Enem. Vou estar rezando aí pela aprovação de vocês, tá? É, eu acho que agora é justamente isso, tá? É focar, revisar bem o método. Quem estudou, quem se dedicou, quem se esforçou, quem aplicou o método linha por linha vai passar. Aquela pessoa que não aplicou, não adianta agora na última semana querer fazer um milagre. Milagre não vai acontecer, tá? Então vai com calma, sem expectativa. Ah, Léo, então nem vou fazer a prova. Não, vai lá, faz a prova. Né? Vai ser uma experiência, mas sem expectativa. Expectativa e resultado tem que estar alinhado, tá? E vai ser uma honra aí poder estar trazendo o seu depoimento quando você passar em medicina e quando você virar o primeiro médico aí da tua família, tá? Vai ser um prazer aí poder compartilhar tudo isso com você, tá? Poder contar a sua história da aprovação e poder mostrar aí o seu depoimento de aprovado, tá? Ó, a Camila falou, se não for esse ano, ano que vem tem. Exato. O Enem é que nem carnaval, Camila. Todo ano tem o Enem, tá? Então, expectativa e realidade, pessoal. Não adianta ir para a prova com a expectativa lá em cima e a tua realidade está aqui embaixo. Tem que alinhar expectativa com a realidade, tá bom? Foi um prazer conversar aí com vocês, tá, pessoal? Depois, tá? A gente vai ter uma mentoria bem legal, tá? A gente vai ter uma mentoria onde eu vou falar sobre a questão de bolsas de estudo, tá? Tem várias bolsas de estudos que a galera não sabe, o pessoal foca só em SISU e ProUni. Tem outras bolsas de estudos, tá? Eu vou fazer um workshop aqui para os alunos, né? Falando sobre a questão das bolsas de estudo aí, como que você pode utilizar aí as estratégias e os hacks aí para você conseguir uma bolsa de estudos. Tá bom, meus queridos? Boa sorte para vocês, vou estar torcendo para vocês aí, tá? E mandem mensagem para mim, tá? Quem precisar, me chama no Instagram lá. Eu vou estar essa semana aí, vou tentar entrar mais vezes no Instagram para estar respondendo vocês, tá? Então, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, me chama lá, tá? Tamo junto, meus queridos. Valeu!